Faleceu Weber Machado, sacerdote defensor dos pobres. Entidades sem fins lucrativos e empresas juntas em nova medida de apoio público à inclusão laboral de desempregados. Prolongados avisos de agitação marítima nos grupos Ocidental e Central dos Açores. E depois dos títulos vamos ao seu desenvolvimento. Faleceu aos 93 anos aquele que na Igreja Católica Açoriana foi sempre uma voz sem medo na defesa dos pobres, uma imagem que ficará associada ao Monsenhor Weber Machado. O Monsenhor Weber Machado faleceu ontem, tinha 93 anos, iria completar em junho 67 anos de ordenação sacerdotal. Foi durante a sua vida uma das vozes mais inconformadas na Igreja Católica Açoriana na luta contra a pobreza. Conforme referiu o sítio Igreja Açores, o Monsenhor Weber Machado faleceu ontem, no dia em que se proclama as bem-aventuranças. Natural da freguesia de Água Retorta, no concelho da Povoação, Weber Machado Pereira nasceu a 6 de outubro de 1931, tendo estudado no Seminário Episcopal de Angra e sido ordenado a 29 de junho de 1958. O presidente do Governo Regional manifestou um profundo pesar pela sua morte, acrescentando que foi um homem cuja vida foi pautada pelo compromisso com a fé, a fraternidade, a educação e a solidariedade. José Manuel Bolieira expressa ainda sentidas condolências à família, aos amigos, à comunidade religiosa e a todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com o Monsenhor Weber Machado. Também o Bispo de Angra, Armando Esteves Domingos, sublinhou o sentimento da Igreja Açoriana diante da morte do sacerdote, que é de profunda perda de um homem que envergou as vestes das bem-aventuranças. A primeira impressão que me causou ao saber repentinamente desta morte foi de uma profunda perda, de um homem que deixou um profundo rastro na nossa Igreja diocesana e um rastro de misericórdia, não é? Para com os pobres, para com os mais desfavorecidos. Acabava de celebrar a missa quando soube, e o Evangelho das Bem-aventuranças. Um homem que vestiu, envergou a veste das bem-aventuranças. Foi capaz de dizer que o pobre é bem-aventurado, que é capaz de sentar ao lado de quem chora para chorar com ele e caminhar com ele. Um homem que durante mais de 50 anos fez com a vida esta opção fundamental pelos pobres, que foi capaz de denunciar inclusivamente e confrontar a sociedade que não olhava para os últimos, para os mais carenciados, e que depois foi capaz de encarnar na própria vida expressões concretas para expressar aquilo que deve ser a atitude da Igreja, que é de servir, a começar pelos mais pobres. E também assim aproveitar todos aqueles familiares, amigos que trabalharam com ele e que nesta hora sentem a sua morte. Inclusive o Governo dos Açores já expressou o seu sentir na pessoa do seu presidente, porque de facto era um homem transversal, era um homem que todos aprenderam a conhecer, a estimar, a amar e a apreciar estas atitudes concretas de amor e serviço ao próximo. Faleceu ontem aos 93 anos um defensor dos pobres, o Monsenhor Weber Machado. Os desempregados com maior dificuldade de integrar o mercado de trabalho vão poder beneficiar a partir de hoje de uma nova medida de estágios apoiados em contexto real de trabalho. A medida incluir os estágios são promovidos por entidades sem fins lucrativos que desenvolvam políticas ativas de emprego ou com atividade relevante no combate às problemáticas que contribuem para a baixa empregabilidade dos desempregados destinatários do mercado social de emprego, em articulação com empresas e entidades empregadoras. O objetivo da medida incluir é promover a aquisição de competências e de aprendizagens essenciais para a autonomização e a futura contratação dos desempregados do mercado social de emprego. Os estágios têm a duração de 24 meses, incluindo 2 meses de descanso, e aos estagiários é atribuída uma bolsa de estágio no valor correspondente a 100% da retribuição
contribuição mínima mensal garantida na região e subsídio de refeição, ficando abrangidos pelo regime de segurança social. As entidades promotoras do estágio recebem um apoio financeiro mensal correspondente a 23,75% da bolsa de estágio atribuída por estagiário pelo período de duração do estágio. Caso o estagiário seja contratado no mês seguinte ao termo do estágio, as entidades promotoras recebem um apoio no montante equivalente a 50% do valor total do apoio atribuído às mesmas durante o estágio. Já as empresas e entidades empregadoras que acolhem o projeto de estágio podem beneficiar da medida Contratar Social para contratar os estagiários findo o período de estágio, através do qual é atribuído um apoio até 26 mil euros durante 4 anos por cada novo posto de trabalho criado. No caso dos trabalhadores com deficiência ou incapacidade, as entidades empregadoras podem beneficiar de um apoio à contratação durante 6 anos, que varia entre os 90% dos custos salariais da empresa com o trabalhador contratado, nos casos em que a incapacidade do trabalhador é de grau igual ou superior a 90% e os 40% nos casos de incapacidade igual ou superior a 40% e inferior a 60%. A ação judicial intentada pelo consórcio Transinsular Naval-Tagus à empresa de transportes marítimos açorianos Atlantic Line não visa a obtenção de uma indemnização, mas sim reaver o valor da caução, segundo o Governo Regional. Em resposta a um requerimento de vários deputados da bancada socialista na Assembleia Regional, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares refere que a empresa quer reaver o valor da caução executada pela Atlantic Line, conforme decorre do Código dos Contratos Públicos. A Atlantic Line lançou em novembro de 2024 um novo concurso público para a aquisição de 2 navios elétricos, depois de o primeiro, lançado em janeiro, ter ficado deserto e de o segundo, lançado em abril, ter sido anulado. Ora, a 22 de novembro, o consórcio que vendeu o concurso lançado para a construção daqueles navios, enfrentando a anulação, afirmou que o contrato não foi assinado porque a empresa pública não cumpriu com o prometido. Paulo Estevão, na sequência de várias questões da bancada do PS sobre os custos associados ao processo de construção dos navios elétricos, informou que os custos totais foram de pouco mais de 84 mil euros. O responsável pela pasta dos assuntos parlamentares referiu, por outro lado, em resposta aos deputados da oposição, que o Governo mantém a intenção de retomar o transporte marítimo entre os portos de Ponta Delgada e também Vila do Porto. Ora, isso só será possível quando a região dispor de novas embarcações próprias com condições de navegabilidade adaptadas ao mar dos Açores, tal como se encontra plasmado no caderno de encargos das novas obrigações de serviço público. Recordo ainda que, a 16 de janeiro, a Atlantic Line referiu que o concurso para a construção de 2 navios elétricos ficou sem propostas admitidas, mas também o compromisso de permanecer atenta à oportunidade de financiamento europeu. Ora, terminou no passado dia 15 de janeiro o período de audiência prévia no seguimento do relatório preliminar emitido pelo júri do procedimento do concurso público internacional para a aquisição de 2 navios elétricos, lançado pela Atlantic Line no passado dia 18 de novembro, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, conforme informou na altura a empresa em comunicado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou ontem os avisos laranja nas ilhas do Grupo Ocidental e ainda amarelo para o Grupo Central devido à agitação marítima. Nas Ilhas Flores e Corvo, o aviso laranja devido à agitação marítima vigorava até às 20 horas desta segunda-feira. Ora, o mesmo aviso laranja foi prolongado e está ativo no período entre as 14 e as 23 horas de hoje. Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo por agitação marítima entre as 23 horas de hoje e as 17 horas de amanhã. Nas Ilhas do Grupo Central, o aviso amarelo por agitação marítima com ondas de oeste passando a noroeste vigorava até às 20 horas desta segunda-feira, mas foi prolongado até às 14 horas desta terça-feira. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia.